Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se ainda não for inscrito, se inscreva, curte, comente, compartilha e esteja conosco nas nossas atividades. Todas as segundas-feiras, Evangelho no Lar, às 20 horas. Todas as terças, às 19h30, Evangelho presencial. E todas as terças-feiras também, às 20h30, a nossa irradiação. Todos os sábados, das 15 às 17 horas, a nossa reforma íntima. Segue o nosso telefone para contato ou eventual dúvida. Siga também o SESB através do Instagram. Este é o nosso endereço para aqueles que querem ir pessoalmente. Nosso Pix e a nosso QR Code para aqueles que querem nos auxiliar, financiando o nosso trabalho e auxiliando assim para que esse conteúdo, essa atividade chegue a mais pessoas. Vamos então dar início ao nosso Evangelho no Lar, fechando os nossos olhos. Querido Pai de amor e de bondade, querido Mestre Jesus, benfeitores responsáveis pelo Evangelho no Lar, em nosso lar, nossos benfeitores, que possam nos auxiliar nesse instante na realização desse Evangelho no Lar, que consigamos compreender e entender a lição, para ser ela uma lição para as nossas vidas, conseguirmos dessa forma colocar esse conhecimento em prática, para que Ele nos auxilie a nos auxiliar. Pedimos também para que nesse instante convide os nossos irmãos que estejam ligados à psicosfera dos nossos lares, para também realizar esse Evangelho em seu próprio benefício. Que assim seja. Hoje a nossa lição do livro Messe de Amor, psicografia de Divaldo Franco, pelo Espírito de Joana de Ângeles, é a lição de número 37 e tem por título Examina e prossegue. Vamos então dar início à leitura e posteriormente à explanação. Recordas com tristeza a deserção dos companheiros mais afeiçoados aos propósitos do bem servir. Viste a falência de idealistas arrebatados, quando o testemunho lhe exigia oração e jejum moral. Acompanhaste, com inquietação, o recuo de amigos que lutavam nas primeiras linhas de batalha. Choraste amargurado ante a reação negativa daqueles em que mais confiavas. Ouviste a voz da cólera na boca da revolta, quando os servidores calmos se desordenaram ante as injunções do serviço. Esperaste sem êxito que os cooperadores afastados retornassem às atividades edificantes, onde serves ao divino servidor. Ante as decepções sofridas, as rudes provações, dizes-te cansado. Enxergas sombras onde antes brilhava luz, pessimismo no lugar em que se demora a esperança, a aflição punitiva na alma que sofria em renovação, e sente a falta de forças para continuar. Tudo parece conspirar contra os teus elevados compromissos, incompreensões de uns, dificuldades com outros, abandono e solidão. No entanto, é inevitável a tua necessidade de prosseguir. A fé se transformou num alimento de que não podes prescindir. Todos os teus planos de felicidade nasceram com ela no teu coração. Escuta a própria consciência e compreenderás quanto te significa. Faze o que estiver ao alcance e faze sempre o melhor. A hora que se apresenta sombria é a oportunidade de acender a luz na lâmpada que se vai apagando em muitas mentes, antes clareadas pela chama da esperança. Busca o entusiasmo e a alegria, te vestirá novamente com o alento. O lar não te parecerá penitenciária punitiva, mas escola onde aprende a servir. Os companheiros deixarão de ser desertores para se transformarem em enfermos,
aguardando compaixão e medicamento. Os perseguidores já não se apresentarão na condição de algozes, mas antes parecerão atormentados em mãos cruéis, a zurzirem e inquietarem os outros. Os escassos recursos parecerão suficientes, porque descobrirás os tesouros ocultos nos dotes do espírito. Desse modo, mesmo que a maioria escolha outra linha de conduta, na escola da fé a que te filiaste, o espírito não há por que desanimar. No momento justo, todos devolverão os haveres que receberam com o uso que fizeram. O minuto que soa no clímax dos teus desenganos pode ser também um instante que precede a transição da tua alma, como imposição natural que a vida exige aos fugitivos e postulantes da verdade. E além da morte, tudo o que fizeste, vencendo o pessimismo e luto, dores e angústias, por terem perseverado fiel, ser-te-á o lenitivo para a saudade, a segurança feliz e a paz vitoriosa. Examina e prossegue, pois sob a inspiração do bem, enquanto são fortes as tuas forças, para que ao anoitecer dos dias na velhice, descortines o caminho ensolarado. Lembra que o excelente Filho de Deus, sem erro nem crime, após a sementeira do bem imperecível entre infelizes e sofredores, viu os amigos queridos desertarem, atemorizados, e experimentou injúrias e maldições, aceitando por amor vinagre e fel, para tornar-se depois de morto um sublime clarão para todos, apontando a rota da glorificação ao alcance da humanidade inteira. Aqui nessa lição bastante sugestiva, Joana vai nos trazer por título já uma compreensão da lição. Examina e prossegue. Em todas as situações da nossa vida, nós temos sempre que fazer esse exercício. Examinar para prosseguir. Examinar onde as nossas forças estão fracas para a gente renovar as nossas forças. Examinar o nosso caminho, se ele está correto, para que, se não esteja, a gente possa modificar as nossas rotas. Examinar para prosseguir. Então, em todas as situações, a gente examina as nossas vidas, nossos comportamentos, nossos pensamentos, para que a gente consiga prosseguir. E é bem interessante que ela vai nos dizer assim, que neste caminho que nós nos colocamos, no nosso ideal cristão, de servir em nome do Cristo, de agir conforme esses postulados, de pensar, de sentir, de nos transformar por esse ensinamento, nós teremos muitos companheiros que iniciam junto conosco essa caminhada. Numa instituição religiosa, muitos ali iniciam a caminhada conosco. Na nossa casa, às vezes, nossa família inicia uma caminhada religiosa junto conosco. Mas em um fenômeno acontece, porque a fé, o ideal e esse, diria assim, tino religioso que nós trazemos em nós, muitas vezes ele não é o mesmo nos nossos companheiros. A força, o entusiasmo que a gente tem pode não ser o mesmo nos nossos irmãos. E isso é muito interessante porque a crença, ela tem um papel importante nisso. A crença de nós colocarmos a responsabilidade das nossas felicidades em terceiros, como também dos nossos fracassos.
Toda vez que a gente faz esse movimento, a gente acha que a felicidade não está dentro de nós e, portanto, não é nossa responsabilidade. Assim também como o fracasso não está dentro de nós e, portanto, não é nossa responsabilidade. É uma crença nossa que foi nos colocada e a gente mantém essa crença. No entanto, tanto a felicidade como a infelicidade, ela depende única e exclusivamente de nós. Do que nós vamos fazer, das nossas vidas, das nossas ações. E nessa caminhada, nós poderemos, como dizia Jesus, muitos são os chamados, poucos os escolhidos, poucos aqueles que se colocam na condição dos chamados, na condição de ser discípulo, na condição de se submeter aos ensinamentos e fazer com que esses ensinamentos façam parte da sua vida. E aí, durante esse caminho nosso, na nossa transição religiosa, nós encontraremos aqueles irmãos que iniciaram junto, mas que as forças se fizeram fracas. E nós recordaremos com tristeza os desertores, a deserção dos nossos companheiros, dos nossos amigos que estiveram conosco na caminhada, que iniciaram conosco esse processo de evolução, que iniciaram conosco esse propósito, esse ideal, mas que desertaram nos propósitos de servir ao bem, nos propósitos de bem servir. Então, Joana nos diz que veremos a falência de muitos, falência de idealistas arrebatados, de amigos que lutavam nas primeiras linhas de batalhas, aqueles que socorriam, porque quando a gente se encontra nessa linha de batalha, nessa linha de frente de socorro, de auxílio, não é fácil, vêm as provações, vêm as tormentas daqueles que servem, porque quando a gente fala de servir ao bem, a gente acha que por ser nobre esse nosso empenho, ele não verá com desafios. A gente nem entende, por exemplo, que a intercessão, que quando eu oro por alguém, eu estou dizendo que eu estou me colocando na condição de carregar a cruz do meu irmão junto com ele naquele período em que ele estiver passando por dificuldade. Então, muitas vezes, pela nossa ignorância, pela nossa ânsia de auxiliar, mas sem o preparo devido, sem a nossa compreensão, a gente não consegue prosseguir. E aí nós encontraremos então os desertores. Nós acompanharemos com inquietação o recuo de amigos que lutavam conosco. Choraste amargurado ante a reação negativa daqueles em que mais confiavam. Porque nesse período, quando chegam as provações, nem todos conseguem vivenciar com o mesmo empenho e dedicação que você. Ouviste a cólera na boca dos revoltados, quando os servidores calmos se desordenaram ante as injunções do serviço. O serviço ao bem, ele é um serviço maravilhoso. É um serviço maravilhoso não só por aqueles que nós auxiliamos, mas principalmente por nós. Mas ele é um serviço de grande desafio. Como eu disse, nós somos intercessores de Deus na terra nesse momento do auxílio. E, portanto, os perseguidores do Cristo, daqueles que nós auxiliamos, também passam a nos perseguir. Nós adquiriremos inúmeros inimigos, até mais do que o número de amigos, porque no nosso mundo ainda, fazer o bem e ser bom é para poucos.
Poucos fazem este trabalho verdadeiramente no propósito de auxiliar sem esperar nada em troca. Poucas são as religiões, infelizmente, que nos convidam à caridade despretensiosa. E por isso, nós teremos muitos a iniciar conosco nesse afã de bem servir, mas que não conseguirão, não porque não querem, talvez porque ainda necessitem de mais experiências para fortalecer as suas fés. Esperaste sem êxito que os cooperadores afastados retornassem, e é natural da nossa parte, principalmente aqueles que se colocam nessa condição de servidores há mais tempo, e essa não é uma experiência que eu trago, porque eu não tenho tanto tempo assim de doutrina espírita, mas eu vejo dos meus companheiros, meus amigos de caminhada mais antigos, o quanto estiveram juntos com eles, aqueles que iniciaram junto com eles e que hoje não se encontram mais ali, que ficaram na retaguarda e que muitas vezes até sem religião. E aí é uma ânsia nossa de que esses irmãos retornem, ela diz, que nós esperamos que os cooperadores que afastaram retornem às atividades edificantes, onde servir ao divino servidor. Mas aí vem as decepções sofridas e as rudes provações e a gente se descansado, porque nesse empenho nós é natural que sofreremos decepções, porque nós ainda trazemos muitas expectativas em relação aos outros. E o que decepciona-nos é justamente a expectativa que a gente coloca nos nossos irmãos. Ninguém pode nos decepcionar. Nós nos decepcionamos, porque nós trazemos uma vontade de que o outro se melhore. Nós trazemos uma vontade de que o outro haja conforme a gente espera que ele haja, de que o outro faça o que a gente espera que ele faça, de que ele corresponda às nossas expectativas. E toda vez que isso não acontece, nós nos decepcionamos. Então ninguém pode me decepcionar, eu me decepciono. E aqui ela diz, as decepções sofridas ante as provações. Dizes cansado. Enxergas sombras, onde antes brilhava a luz, o pessimismo no lugar em que se demora a esperança, a aflição punitiva na alma que sofria em renovação e sente a falta de forças para prosseguir. Muitas vezes vamos chegar nesse instante em que parece que tudo, como ela diz aqui, parece conspirar contra os teus elevados compromissos, incompreensões de uns, dificuldades com outros, abandono e solidão, mostrando para que a gente tire essa ilusão, e é uma ilusão, de que servir, de que ser cristão, de que estar nesse caminho vai ser um mar de rosas, de que nós não teremos dificuldades, de que se a gente se afina a alguma fé, portanto Deus não pode nos mandar nenhuma dificuldade. Aí vem a teoria da prosperidade, a teoria da felicidade, a teoria, e nunca param as teorias, mas que nenhuma delas preenche a realidade, porque se eu espero que a fé me dê algo do qual eu ainda não tenho merecimento, não tenho condições, não tenho compreensão, e se eu não estou aqui na escola da vida para ser paparicado, mimado, mas sim ser servidor. Quando a gente
se enxerga quando a gente realmente é e o que a gente realmente precisa, as ilusões se despem. Elas se dissolvem do nosso inconsciente. Mas toda vez que a gente acha que realmente a religião tem que nos dar aquilo que a gente que não nos foi prometido por Jesus, a gente se ilude. E a gente não suporta as provações da vida, porque elas não deixarão de acontecer só porque eu me iludi dentro da fé. Por isso que muitas pessoas hoje se veem feridas suas expectativas também em relação às religiões, porque colocaram ali expectativas de que não eram compatíveis com o espírito, expectativas materiais. Nós não seremos atendidos nas nossas expectativas materiais, nós seremos respondidos e atendidos nas nossas expectativas espirituais, e que também não acontecerão à toa, acontecerão à custa de muito serviço. Então, nesses momentos em que a gente vê a deserção, as incompreensões, as perseguições, as dificuldades que o serviço traz, parece que tudo conspira para que a gente pare de prosseguir. No entanto, Joana vai nos dizer, é inadiável a tua necessidade de prosseguir. Por mais que as situações sejam desfavoráveis, por mais que tenhas dificuldade, incompreensão, abandono e solidão, é inadiável, não podemos adiar mais a nossa necessidade de prosseguir, de caminhar, de evoluir. Nós adiamos até hoje, há mais de 2000 anos, Jesus já nos convidou e até hoje nós adiamos. Então, é o momento, ela diz, é inadiável. A fé se transformou num alimento de que não podes prescindir. Porque quando a gente chega nesse ápice do trabalho, a fé já é o alimento da nossa alma. Já é o alimento que nós necessitamos. Ela se transformou nesse alimento de que nós não podemos mais ficar sem. É imprescindível. E aí a gente vai ver aquelas pessoas que mais dificuldade passa e que mais se agarra nas religiões. Que a vida dela não deixa de ter provações, não deixa de ter dificuldades, não deixa de ter acontecimentos que tem na vida de todos, mas você vê aquela fé sólida e que a pessoa se mantém naquela mesma vontade, garra, porque a fé se tornou o alimento. E ela diz, todos os teus planos de felicidade nasceram com ela no teu coração. Quando a gente alcança esse patamar de evolução, em que a gente já não consegue mais se ver sem a necessidade de evoluir, a necessidade de auxiliar ao próximo, a necessidade de se auto-aprimorar, a felicidade nossa já é uma felicidade do espírito. Todos os nossos planos já são espirituais. Nasceram com a fé no nosso coração. Por isso se torna inadiável, porque se a gente parar, estagnar e adiar, nós não seremos felizes. Não conseguiremos mais viver no mundo de ilusão que vivíamos até então, ficaríamos no meio do caminho. Nem lá, nem cá.
porque todos os planos e felicidades já não estão aqui, está na felicidade do Espírito. E ela diz, então, escuta a própria consciência. É na nossa consciência que a gente guarda essa necessidade, a consciência que nos cobra, é a consciência que nos coloca em contato com o nosso Cristo interior. E nós então compreenderemos o quanto te significa essa fé, o quanto ela te impulsiona, o quanto ela te transforma, o quanto ela é esse nosso alimento que ela coloca. Faz o que estiver ao alcance e faz sempre o melhor. Ela nos dá esse conselho. Faze tudo o que estiver ao seu alcance para essa felicidade. Faça. Não a felicidade do mundo. Não faze tudo para ser feliz, como a gente coloca nessas teorias hoje em dia. E o faze tudo para ser feliz é fazer tudo que denigre a nossa imagem, que denigre a nossa saúde, a nossa honra. Não é esse tipo de felicidade que ela nos fala, essa felicidade ilusória. É a felicidade do Espírito. Então, sim, devemos fazer tudo para ser feliz. Para essa felicidade. Para essa felicidade que vem da fé que nos alimenta, dos planos que nós traçamos para alcançar essa felicidade. Então, faze tudo que está ao seu alcance para alcançar isso. E faze o melhor que pode. Usa os seus dons. Usa as suas qualidades, as suas virtudes em seu benefício. Usa tudo que estiver ao seu alcance, que é espiritual. Na hora que te apresenta sombria, porque todos nós temos essa hora que te apresenta sombria, é a oportunidade de acender a luz na lâmpada que se vai apagando em muitas mentes, porque a gente se esquece que, assim como a gente também, no momento deixa as sombras nos dominar, os nossos irmãos também. Então ela diz que esse é o momento quando nós já não estivermos com o mesmo vigor, como ela coloca aqui, nós estivermos nos sentindo cansado, é o momento de trazer a esperança aos corações, em que essa luz da esperança, assim como a lâmpada que vai se a vela que vai se apagando, acende, é uma oportunidade de acender a luz na lâmpada que se vai apagando em muitas mentes, antes clareadas pela chama da esperança. Então, traz a esperança de dias melhores, a esperança de que conseguirás, se tentares e prosseguires. Por isso, prossiga. Examina o que fala, examina o que se pede, examina o que a vida te convida, mas prossegue, porque nós alcançaremos desde que prossigamos. Essa é a esperança de que alcançaremos. E ela diz para que nós busquemos o entusiasmo. Busquemos o entusiasmo, porque o entusiasmo e a alegria te visitará. Quando nós buscarmos o entusiasmo de auxiliar, o entusiasmo nos ensinamentos de Jesus, a alegria te visitará novamente com o alento nas nossas almas. E quando nós estivermos nesse ápice, em que a fé é o que nos move, a esperança no futuro, que é a felicidade espiritual, quando nós estivermos
pensando de forma espiritual, o lar em que nós nascemos não parecerá mais uma penitenciária punitiva, onde nós viemos aqui para sofrer, onde os nossos irmãos que aqui estão, que são diferentes de mim, que são isso, que são aquilo, estão me punindo de alguma forma. E aí, quando nós vermos isso, o lar, a nossa família, não se transformará mais em uma penitenciária punitiva. Não estou aqui para ser punido, mas é uma escola. O planeta Terra, esse lar abençoado que nós nos encontramos, não é um lugar mais de expiação e de provas onde eu venho aqui para sofrer, mas é uma escola bendita onde aprendemos a servir. Na família a gente vê muito isso. Nós, quando nos colocarmos nessa condição de servidores, nós vamos ver quão vasto é o campo do serviço dentro da família. Os companheiros deixarão de ser desertores para se transformarem em enfermos. Enfermos da alma, por isso não conseguiram prosseguir ainda. Não tinham a mesma força, a mesma fortaleza, aguardando compaixão e medicamento. Os perseguidores, que a gente chama de diabo, demônio, satanás, os nossos obsessores aos espíritos, os nossos perseguidores espirituais e os nossos perseguidores também da terra, eles não se transformarão mais em perseguidores, mas já se apresentarão na condição de algozes, adversários, algozes. Antes parecerão atormentados, em mãos cruéis, a zurzirem e inquietarem os outros. Os escassos recursos parecerão suficiente, porque descobrirás os tesouros ocultos nos dons do Espírito. E nós vamos ver que, por mais que sejamos pobres, e a gente aqui não está dizendo na condição de bens materiais apenas, mas por mais que a gente se considere pobre, pobre em paciência, pobre em bons sentimentos, pobre em bons pensamentos, pobre em evolução, nós vamos ver o quanto podemos fazer com pouco que temos, porque nós descobriremos os tesouros ocultos que estão escondidos nos dotes do Espírito. Quantas potencialidades o Espírito tem, quantas formas de expressão do amor divino nós trazemos e que se encontram adormecidas porque nós nunca paramos para olhar e colocar esses dotes, esses dons em prática na nossa vida. Muitos nós até desconhecemos porque ainda não tivemos a oportunidade, a curiosidade de colocar em prática. Quando nós tivermos essa oportunidade, nós vamos então ser capazes de, inclusive, querer auxiliar os nossos algozes, os nossos adversários, os nossos irmãos, que ela coloca aqui, que nos parecem cruéis, atormentados, porque a gente vai ver no equívoco deles, o equívoco também que era nosso, e a gente vai deixar de ver as situações, os acontecimentos, as pessoas, pelo ponto de vista apenas do que elas têm de ruim. Mas a gente começa a ver o que elas podem se transformar. Assim como nós nos transformamos, estamos nos transformando. Desse modo, mesmo que a maioria
das pessoas da mesma religião que a nossa, ou cristãos, têm uma conduta diferente da sua, não há por que desanimar. Não se meça pelos outros. Não se meça pelo que os outros falam a seu respeito. Se meça pelo que você se sente, o que a sua consciência te fala. O que você era e o que você está se transformando, o quanto você está se modificando. Se veja pela ótica do espírito e mantenha a sua conduta. Os outros você não pode mudar, mas a você pode mudar. Então, mesmo que a maioria das pessoas tenha um caminho, tenha uma forma de agir que é diferente da sua, permita que elas ajam da forma como bem lhe aprazem, mas faça você o seu melhor. Não é isso que ela diz aqui em cima? Faze o melhor que puder. E ela diz que no momento justo, todos devolverão os haveres que haver recebido, com o uso que fizeram deles. Então, faça você o seu melhor. Haja de acordo com o que a sua consciência lhe pede. A conduta dos outros não é de sua responsabilidade, mas a sua conduta é de sua responsabilidade. E nós teremos que devolver a Deus aquilo que Ele nos deu. Então, faze o que você considera melhor na sua consciência, sem se importar com o que a maioria faz ou deixa de fazer, porque muitas vezes a maioria não está certa. No nosso mundo de hoje, os cristãos ainda são minoria. Os verdadeiros cristãos. O minuto que soa no clímax dos teus desenganos pode ser também um instante que precede a transição da tua alma. Então, os minutos dos nossos desenganos, das nossas provações, das nossas dificuldades, pode ser esse minuto, esse instante que precede, que vem antes da nossa transição da nossa alma. Pode ser que esse instante é o que nós precisávamos para transcender a nossa alma a patamares mais elevados de compreensão de espiritualidade. Como imposição natural que a vida exige aos fugitivos e postulantes da verdade. Vai chegar esse momento para todos nós que estamos fugindo da verdade, dos ensinamentos verdadeiros. A vida por imposição natural vai trazendo a cada um o que é de necessário experienciar para sentir a necessidade de transcender. E além da morte, no mundo espiritual, na nossa verdadeira vida, tudo o que fizeste, vencendo o pessimismo, que hora ou outra chegará, o luto, dores e angústias, por teres perseverado fiel. Então ela já nos diz, não espere que não terás dificuldade, pois terás. Não espere ficar à margem dos acontecimentos da sua vida. Pegue o rumo da sua vida e siga. As dores são inevitáveis no mundo em que nos encontramos. Nós somos imperfeitos, reparando erros do passado.
e, portanto, então, sofreremos dores, perseguições, ofensas, enfim. Mas vale a pena, ela diz, perseverando para ser fiel, vale a pena ser fiel. Ter-se-á é o lenitivo para a saudade, a segurança feliz e a paz vitoriosa. Nós sentiremos então no mundo espiritual os benefícios de nós termos conseguido manter-nos fiéis até o fim. Examina e prossegue, examina todos os acontecimentos para prosseguir. Prossegue, pois sob a inspiração do bem. Enquanto são fortes as tuas forças, para que ao anoitecer dos dias, na velhice, descortine o caminho ensolarado. Aproveite os momentos em que a saúde se faz mais vigorosa, em que as forças se fazem mais fortes, em que as oportunidades se fazem mais vantajosas, para prosseguir na inspiração do bem. Prossegue no seu estudo, no seu conhecimento, enquanto as tribulações não vêm, enquanto as dificuldades não se apresentam, se fortalece, estude, compreende, faça um excelente estudo, para quando a prova vier, você tira 10. Se aprimore, se melhore, se analise, se examina. Não para esperar que elas não acontecerão, mas para que quando e se acontecer, você já sabe o que fazer. Aproveite então a juventude, aproveite quando as horas fazem mais favoráveis, para que na velhice você usufrua daquilo que você trabalhou, cultivou. Lembra que o excelente Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso irmão, sem erro nem crime, após a sementeira do bem, imperecível entre infelizes sofredores, viu os amigos queridos desertarem. Jesus viu os discípulos, os apóstolos, desertarem. Atemorizados, e experimentou injúrias e maldições, aceitando por amor vinagre e fel, para tornar-se depois de morto um sublime clarão para todos, apontando a rota da glorificação ao alcance da humanidade inteira. Ao nosso alcance. Ao nosso alcance está essa sementeira de bem que Jesus nos deixou. Assim como Jesus, que nada tinha de erro, nada tinha de crime, nada tinha a espiar nesse mundo, nada tinha a ser provado. E mesmo assim, ele sofreu as injustiças, ele sofreu as perseguições, as humilhações, as injúrias, as maldições. Ele que nada devia, que nada tinha de merecimento, humildemente aceitou essas dificuldades no caminho. Que dirá a nós que temos esse merecimento, porque nada nos acontece que não seja de nosso merecimento. Nada nos acontece, já que Deus é bom e justo, que nós não necessitemos. Então, tudo que vier nos acontecer, nós temos que fazer essa seguinte reflexão: examinar o que temos a aprender, o que eu necessito fazer para prosseguir. Muitas vezes
chegar-nos a vinagre e fel, como Jesus recebeu. Que a gente, então, a sua semelhança e exemplo, nos utilizemos do amor para a nossa própria glorificação e auxílio aos nossos irmãos que necessitam de Deus assim como nós. Vamos ficar com essa reflexão profunda, bonita, para que a gente consiga não ver as situações e a vida apenas pela perspectiva do que nos incomoda, do que nos maltrata, do que nos fere, do ponto negativo. Mas a gente vê o que aquilo tem a nos ensinar para prosseguirmos com mais força, com mais vigor, com mais empenho, com mais dedicação e com mais fidelidade aos ensinamentos de Jesus. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Querido Mestre, que nós consigamos, diante de todas as situações das nossas vidas, examinar as situações, examinar as oportunidades, examinar em que momento nos encontramos da nossa caminhada evolutiva, para que tudo seja-nos um instrumento para prosseguir no bem de nós mesmos, prosseguir na nossa caminhada evolutiva, no nosso objetivo de felicidade com Jesus. Ajude-nos, Pai, a nos utilizarmos de todos os conhecimentos para esse fim e esse objetivo. Que possa abençoar todos os lares que nos ouvem, fazendo a limpeza psíquica nesses lares, a fluidificação das suas águas, o auxílio a todos os reinos que lá se encontram, a todos os nossos irmãos dos reinos inferiores e também aos moradores desse lar e os irmãos do mundo espiritual que de forma direta ou indiretamente estão ligados a esses lares, para que nessa oportunidade também se conscientizem e examinem a situação em que se encontram e vejam a necessidade de prosseguir na sua caminhada evolutiva rumo ao bem de si mesmo. Agradecemos, Pai, a oportunidade do Evangelho em nosso lar. Que assim seja. Espero que tenham todos uma excelente noite, uma semana maravilhosa. Espero todos até a próxima segunda-feira, com a graça de Deus. Um grande abraço e até lá!